Então vamos iniciar a nossa meditação deste dia, e o tema, Jesus vai ao teu encontro, mas a palestra ela está voltada sobre o amor do Pai que nos leva ao arrependimento, à conversão. Aquele amor do Pai que quer que todos nós venhamos a nos arrepender, a nos converter. Então, irmãos e irmãs, estamos aqui reunidos hoje com um objetivo de fazer um retiro espiritual. Em outras palavras, vocês saíram das vossas casas para se colocar nas mãos de Deus. Eu acredito que esse deva ser a vossa intenção, de sair da vossa casa, da vossa rotina e que se colocar nas mãos de Deus, para aprender a escutá-lo, a escutar a Deus e a buscá-lo. Na nossa vida, reservamos tempo para tudo. Corremos no trabalho, lutamos para garantir o sucesso profissional, intelectual, mas pouco ou quase nada fazemos para crescer na vida espiritual. Não fazemos quase nada. Não nos esforçamos para crescer na fé, para fazer com que este dom, que é a fé, cresça em nós e que dê frutos, que venha a amadurecer. E muitas vezes, quando Deus intervém em nosso auxílio para nos ajudar a dar alguns passos na fé, nós, ao invés de aproveitar esses dons que Deus nos dá para crescermos na fé, o que nós fazemos? Nós acabamos murmurando, resmungando. E acabamos nos sentindo pena de nós mesmos. E com isso perdemos a oportunidade que Deus nos dá de crescer, de alimentar a nossa fé. Quer dizer, nós quase nada fazemos para crescer na fé, para adquirirmos o crescimento da fé. E quando Deus nos dá a oportunidade para aprendermos, para crescermos, o que nós fazemos? Nós resmungamos, nós não aceitamos, nós procuramos nos esquivar, queremos a dificuldade longe, as provações da vida longe. E são elas que nos ajudam a crescer na fé. E Deus permite que ela venha na nossa vida para nos ajudar a crescer na fé. Então nós devemos aproveitar desses momentos, ao invés de ficar nos sentindo coitados, ao invés de ficar resmungando, reclamando, devemos ver o que Deus quer, naquela provação, naquela dificuldade, naquela situação específica, e crescer, ver o que Deus quer de nós e crescer. Nós derretemos junto com as nossas impurezas, diante do fogo que está para nos purificar. Ou tentamos proteger essas impurezas do fogo para que não nos deixe as impurezas e continue conosco essas impurezas, para que ela seja nossa companheira. Quer dizer, Deus ele envia para nós o fogo para nos purificar, como está na Bíblia, né? Que purifica o ouro no candinho para que ele seja puro, tira toda a impureza do ouro. E Deus ele também quer nos purificar, assim como o ouro é puro. E nós o que fazemos? Nós evitamos o fogo. E, às vezes, ou nos derretemos junto com as impurezas, ou protegemos as impurezas para que ela não nos deixe. Que ela continue sendo a nossa companheira, porque nós temos o medo de ficar sem aquele apego. Acredito que acabamos por não nos purificar
não ficarmos limpos como deveríamos ou como Deus gostaria que ficássemos. Não nos tornamos puros como ouro, porque no fundo acostumamos a viver com as nossas más inclinações, com as nossas más tendências. E muitas vezes nos achamos prontos, pensamos que a nossa fé já é adulta, já é madura, e na realidade estamos bem longe do que Deus quer de nós. Nós sempre achamos que somos os bons, sempre nos achamos melhor. Nós sempre nos comparamos com aquele que está pior do que nós. Nunca nos comparamos com alguém que está melhor. Então, diante daquele que está pior, a gente se sente melhor. Então, nós assim encontramos desculpas para permanecermos parados. Permanecermos sem crescer. Então, hoje devemos nos esforçar. Vocês vieram para cá talvez achando em descansar, mas eu estou falando em esforço. Vocês devem se esforçar. Nós devemos nos esforçar para entrar no clima de retiro, porque não é fácil. Não é só você sair da vossa casa, vir aqui, sentir um pouco de paz e achar que está no clima de retiro. Porque se você está por dentro cheio de coisa, você não consegue fazer um bom retiro. O externo, ele é fundamental, mas ele não é tudo. Ele tem que entrar. O retiro tem que começar também a agir dentro de nós. Então hoje devemos nos esforçar para entrar nesse clima de retiro e descobrir o que Deus quer queimar em nossa vida hoje. O que Ele quer que venhamos a fazer, a mudar. Quais os nossos vícios e maus hábitos que devemos deixar de lado, que devemos abandonar, que não agradam a Deus e que nos impede de caminhar, de dar um passo adiante. Aproveitemos este tempo também para entrar no nosso íntimo. O retiro é o entrar também no nosso íntimo, para se recolher no silêncio, para escutar a Deus, para encontrarmos o caminho que Ele quer que venhamos a percorrer e para encontrarmos a paz. A paz que não é ausência de conflitos, porque se fosse ausência de conflitos, Deus não permitiria na nossa vida as contrariedades. Mas como na contrariedade, as dificuldades da vida nos ajudam a crescer na fé, então a paz, ela não está na ausência dos conflitos e das dificuldades da vida. Mas a paz está além disso. A paz não está na ausência dos conflitos ou dificuldades, mas a paz vem de Jesus. É de Jesus que vem a paz e que permanece também conosco, mesmo se estamos passando por uma tribulação, por uma provação, por dificuldades. A paz que o mundo não consegue adquirir e nem doar, esta paz de Jesus o mundo não consegue ter e não consegue também doar. Porque eles querem outro tipo de paz. Porque essa vem do alto, vem de Jesus. Aquela paz que até na prisão Paulo cantava e louvava a Deus, acorrentado, porque ele tinha paz. Estava com Cristo. Um jornalista e escritor contemporâneo, Tizio Terzani, de origem italiana, que morreu em 1971, disse que não tem dúvidas que nos últimos séculos o homem conseguiu grandes progressos, grandes avanços. Conseguiu voar como os pássaros,
dominar todo o céu, nadar como os peixes, dominar o mar, que foi a Lua, colocou sonda em Marte e estava prestes a clonar uma vida humana, uma coisa que nem se pensava. Mas, não obstante tanto progresso, o homem não conseguiu encontrar a paz. Não conseguiu encontrar a paz. O coração do homem nunca esteve tão pobre espiritualmente do momento em que ficou rico materialmente. Quer dizer, o homem procurando a paz, procurando a felicidade, se cercou de várias coisas. Conquistou o mar, o céu, a lua, Marte, só que não conseguiu encontrar a paz. Não conseguiu permanecer em paz, que é o essencial para a vida. O que acontece é que o homem construiu uma vida sem Deus. Ele construiu uma vida sem Deus. O colocou de lado e por isso não consegue encontrar a paz. Ele acha que a paz é uma coisa que constrói por si próprio, com as nossas forças. E ao invés, é Deus que nos dá a paz. É Jesus a verdadeira paz. É Jesus. E se nós colocamos Deus de lado, se não aceitamos Jesus na nossa vida, nós não encontraremos a paz. Não encontraremos a paz. Podemos encontrar requisitos, quer dizer, momentos de tranquilidade, mas a tranquilidade não é a paz. A tranquilidade não é a paz. Sem Deus não podemos ter paz. Temos a ilusão. Tranquilidade pode ser uma ilusão. Se estamos tranquilos, podemos até achar que estamos em paz. Mas se estamos sem Cristo, não estamos em paz. Então podemos ter a ilusão que o mundo nos oferece, mas não temos a paz. Sem Deus, a nossa casa desaba, cai. Perdemos a segurança, o sentido verdadeiro da vida, a direção a seguir, e ficamos perdidos. O meio que temos para encontrar a Deus, estamos aqui procurando a Deus, e por isso o meio que nós temos para encontrar a Deus é a oração. Não existe outro meio. Se não nos abrimos à oração, nós não encontramos a Deus. Quer dizer, Deus pode até vir na nossa vida e agir de uma forma estrondosa. Mas, normalmente, Deus ele só vem através da oração. E para também permanecer, depois dessa agitação que Deus nos dá, desse chacoalhão que Deus nos faz, nós também, para permanecer com Ele, precisamos da oração. Que a oração, que é um diálogo com Deus, é um contato com Deus. Então, o meio que temos para encontrar a Deus é a oração. Por meio dela, podemos retornar à casa do Pai. Reencontrar o caminho, o sentido da vida, a alegria e a paz. Então, hoje devemos nos esforçar a ter esse encontro com Cristo, escutar e segui-lo. Devemos encontrar a Cristo para escutá-lo e colocar em prática aquilo que Ele está nos dizendo. Eu arrisco a dizer que Jesus hoje, Ele não está falando a nós. Ele está gritando. Ele está gritando. Está gritando para falar conosco. Ele quer ser ouvido por nós. Ele pretende que nós o escutemos. Por isso ele grita. Não grita como eu, que quase não se escuta. Talvez ela nem se escuta direito, mas ele grita. Grita forte.
Grita na espera de que venhamos a escutá-lo. Mas, como durante a nossa vida, durante toda a nossa vida, nós criamos vários obstáculos, várias paredes, esse grito fica parado. Ele não chega. Como nós criamos várias paredes, esse grito fica abafado. E para que ele chegue aos nossos ouvidos, devemos fazer um esforço. Devemos vencer o cansaço, o desânimo. Devemos tirar as preocupações que trouxemos neste retiro. Porque por mais que nós queremos vir para o retiro, nós sempre trazemos preocupações. Sempre temos o que pensar, fora o retiro. Tirar as preocupações que trouxemos no retiro e tudo mais que colocamos e que nos impede de escutá-lo. Tirar todas as paredes. Tudo que impede de escutarmos a Jesus. Se por acaso, ou descuido, a gente está escutando uns ruídos aqui, duas pessoas começam a conversar no corredor, como estão conversando ali fora, E enquanto eu estou aqui na frente falando convosco, fazendo esta meditação, acredito que despertaria em vocês a curiosidade. Se esse ruído tivesse um pouco mais claro, vocês estariam curiosos para ver o que eles estão falando. E vocês até continuariam olhando para mim, se fosse um assunto que de repente vocês sentissem que fosse do vosso interesse, que atraísse a vossa atenção. Vocês até continuariam olhando para mim, mas vocês também dividiriam a sua atenção para o que eles estão falando. Porque somos assim. Mas muitos também teriam sua atenção dividida, dividiriam a atenção com que eu estou falando, continuaria olhando para mim, me observando, tentando compreender aquilo que estamos tentando meditar, mas estariam também com o ouvido ali, lá fora, escutando o que estão dizendo. Teriam sua atenção dividida, pois estariam também curiosos em saber o que estão conversando no corredor. O que é que se está se dizendo sobre tal assunto que me chamou a atenção? É um pouco o que devemos fazer hoje. Eu estou usando o exemplo mal para colocar num bem. Nós devemos fazer isso hoje um pouco. Sim, não quero dizer que vocês devam deixar de escutar essa palestra, de deixar de prestar atenção em mim. E nem estou dizendo que vocês devam escutar tudo o que se passa no corredor, tá? Não é isso. Mas eu quero que vocês estejam atentos a Deus. Atentos a Deus. É como se Deus estivesse falando nos corredores, perto de nós, e Ele quer ser escutado. E isso é do nosso interesse, é do vosso interesse. Isso sim é do vosso interesse. Então, é claro, enquanto eu estou fazendo a palestra, Deus, Ele vai falar, acredito, através da palestra. Mas depois Ele vai falar a vocês de um modo particular, na natureza, na situação ao redor. E é preciso estar atentos. Por isso que é preciso fazer o esforço de escutar o que Deus está dizendo. Assim como se estivéssemos aqui e alguém estivesse dizendo alguma coisa lá fora, deveremos fazer o esforço para escutar o que eles estão dizendo lá fora. Devemos fazer o esforço para escutar a Deus. Porque criamos várias barreiras, várias preocupações na nossa vida. Não crescemos na fé, no contato com Deus, o suficiente para escutar esse grito.
Então, não quero que deixem de escutar esta palestra, mas quero que também estejam atentos ao que Deus está gritando a vocês. Grito este, como disse anteriormente, que chega aos nossos ouvidos como sussurro por causa das barreiras que construímos. E a única forma para abrir o nosso coração e os nossos ouvidos a Deus é através da oração. É a oração que abre os nossos ouvidos a Deus. É aquela oração de escuta. Eu pergunto e o Senhor me responde. É um diálogo a oração. Se eu só falo na oração, é claro que eu não vou escutar a Deus. Somente Ele pode quebrar, somente ela, a oração, pode quebrar as barreiras que colocamos entre nós e Deus. Não uma oração cheia de palavras e desatentas, mas uma oração atenta, com atenção. Quer dizer, eu sei o que eu estou dizendo a Deus, faço perguntas concretas também a Deus sobre a minha vida, sobre o que eu quero saber, sobre o que Ele quer de mim, e procuro ficar atento para escutar a sua resposta. Às vezes a resposta demora para vir, para compreendermos, mas Ele responde. Ele responde. E descobrir uma oração atenta, que busca escutar e descobri-lo a todo instante. A todo momento devemos estar atentos, porque durante todo o dia Deus fala. Também no trabalho Deus fala. Hoje, de modo particular, acredito que Deus deva falar convosco. Mas também no trabalho, também no estudo, também no dia a dia, Deus fala. Se estamos atentos, Ele fala. Estamos aqui, então, para aprendermos a rezar e a nos colocar na escuta da palavra de Deus. E se conseguirmos, com certeza, a nossa vida poderá mudar. A nossa vida pode mudar. Pode porque sempre depende da nossa liberdade, da nossa ação, da nossa acolhida. Esta palavra pode até não tocar, esta palestra que estou fazendo pode até não tocar o vosso coração, pode não trazer nada de novo. Mas Cristo, Ele pode tocar. Eu acredito que Ele pode vos tocar hoje. Por isso faço um apelo para deixar Jesus agir na vossa vida, principalmente neste dia. Procurem deixar Deus agir. Então, para meditarmos hoje, eu escolhi para este dia um texto que é muito conhecido. O texto de Lucas 15, do versículo 11 a 32. Lucas 15, do versículo 11 a 32. E esse texto eu retirei da Bíblia da CNBB. Então é claro que a maioria, acredito, tem a da Jerusalém. Não, a da Jerusalém não, da Ave Maria. E possa ser que alguns tenham também da Jerusalém ou da Peregrino. Mas o texto que eu retirei foi da Bíblia de Jerusalém. Lucas 15, 11, 32. Onde encontramos uma parábola muito conhecida, que todos vocês devem ter ouvido, devem ter já ouvido muitas vezes, que é do filho pródigo. Então, eu não pretendo aqui fazer um ensinamento novo sobre essa passagem, eu não pretendo. Mas quero, através de uma Léxio Divina, conduzir-vos a algumas reflexões que poderão ajudar-vos neste dia a caminhar.
e a comparar as vossas vidas com o desejo que Cristo tem para convosco. Então vamos ler atentamente o texto, Lucas 15, dos versículos 11 a 32. E Jesus continuou, versículo 11. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha esbanjado tudo o que possuía, chegou uma grande fome àquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu sítio cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um de teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e o cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o, para comermos e festejarmos. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. Ele respondeu: É o teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque recuperou seu filho são e salvo. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando chega este teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas para ele o novilho gordo. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque esse teu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. O início desse capítulo, que não li aqui, nos narra que os publicanos e os pecadores estavam indo atrás de Jesus para escutá-lo. Tinham o desejo de escutar a Jesus, os publicanos e os pecadores. E que os fariseus e os escribas, isto é, aqueles que procuravam viver a lei, que procuravam seguir a lei de Moisés, começaram a gritar, a criticar a Jesus por acolher os publicanos e os pecadores. Foi essa situação que levou a Jesus
a contar algumas parábolas que estão em todo o capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Dentre essas, se eu não me engano, são 3 parábolas. Dentre elas, a última que acabamos de ler é que vamos meditar. Por isso, podemos já, do começo, de início, começar a tomar algumas conclusões. Quer dizer, Jesus, ele fez esta parábola, ele contou esta parábola, porque estavam vindo a ele os publicanos e os pecadores. E porque ele estava recebendo crítica dos fariseus e dos escribas, ele contou esta parábola. Então, esta parábola tem como escopo ensinar. Ensinar que Deus julga e olha de modo diferente do que os escribas e os fariseus. Então, ou nós olhamos e julgamos como Jesus julga, ou nós olhamos e julgamos como julgaram e olharam os escribas e os fariseus. Então, essa parábola deve nos ajudar a ver se estamos olhando e julgando como os escribas e os fariseus, ou se estamos já olhando como Jesus olha, olhando como Deus olha, com os olhares de Deus. Jesus aqui procura nos ensinar que para sermos cristãos não basta segui-lo. Não basta seguirmos, Jesus aqui procura nos ensinar que para sermos cristãos não basta seguirmos uma série de regras e obedecermos às leis, mas devemos pensar e agir segundo os seus ensinamentos, segundo os ensinamentos de Jesus. Pensar e agir segundo Jesus. Segundo Jesus. E por isso vamos buscar aprender um pouco mais com Jesus hoje e procurar de colocar em prática esses ensinamentos. Quer dizer, vamos meditar para ver se as nossas ações, as nossas atitudes estão sendo conforme Jesus ou se estão sendo conforme os nossos critérios, que pode ser comparado com os critérios dos escribas e dos fariseus. O protagonista nesta parábola é o pai que intervém com os 2 filhos. Apesar de conhecermos como parábola do filho pródigo, Jesus, ele não quer mostrar tanto filhos, as atitudes dos filhos, mas a atitude do pai. O pai representa o olhar de Deus e o modo de agir dele, de Deus. Os filhos, por outro lado, que fazem parte da parábola, representam um pouco das nossas tendências, das nossas escolhas erradas, que fazemos e que devemos evitar e aprender a não cometer. Ao menos a não cometer os mesmos erros, ou pelo menos a não errar tanto. O relato, então, quer dizer, o Evangelho, ele deve nos ajudar a isso. Quando lemos o Evangelho, quando rezamos, não só o Evangelho, mas a Bíblia, a Sagrada Escritura, quando nós rezamos em casa, nós devemos compará-la com a nossa vida. Com a nossa vida. Dessa forma, aprendemos a seguir a Jesus. O relato começa com o filho mais novo, que vai ao seu pai e solicita a sua herança. Quer dizer, a herança só se dá após a morte. E o filho mais novo já vai lá pedir a sua herança. Quer dizer, ele mata o pai já em vida. A parábola nos descreve muito bem o que ele fez.
e o que ele faz com sua herança também, e as consequências que tem. Quer dizer, em poucas palavras, Jesus consegue, nessa parábola, nos dar uma ideia do que este filho pródigo fez, como ele esbanjou toda a herança e a consequência. Ele foi bem na essência. Se nos colocamos no lugar deste filho, podemos concluir que ele deveria estar cansado. Quer dizer, nos colocamos agora um pouco no lugar do filho mais novo. Aquele filho mais novo que vivia com o pai, vivia na sua casa, tinha um filho mais velho, tinha um irmão mais velho e estava um pouco cansado, acredito, de viver aquela vida, aquela rotina. Ele deveria estar cansado daquele estilo de vida. Quer dizer, todo dia lá, trabalhando com o pai, convivendo com o pai, com os empregados na casa deles, deveria estar cansado daquela vida. Cansado da vida familiar, da convivência com o pai, com a mãe, com o irmão. Cansado da convivência com os amigos, aquela vida monótona, todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. Deveria estar cansado de levar uma vida de obediência. Cansado de levar uma vida de obediência a seu pai. Quer dizer, todo dia deveria trabalhar, deveria obedecer ao pai. Deveria estar nesta obediência. Então ele deveria estar cansado, não queria mais obedecer ao seu pai. Obediência a um pai que pode, por muitas vezes, não ter reconhecido o seu trabalho. Quer dizer, esse filho mais novo podia estar cansado daquela vida monótona de família, de trabalho, e também porque o pai, ele julgava que o pai não dava valor a ele, não reconhecia o trabalho dele. Ele não recebia, pode ser que ele não recebia elogios ao seu desempenho. Provavelmente não recebeu nenhuma gratificação. Aparentemente, o pai não deu nenhum valor a ele. E podemos também ver que notar que o filho mais velho também depois ele vai reclamar com o pai isso, né? Estive sempre convosco e não me desse nenhum cabrito. Entende? Então, esse filho provavelmente tem esses motivos para chegar ao pai e pedir a sua herança. Para, assim, praticamente matar o pai. Falar, eu quero a minha herança, não quero mais saber de você. Quero ir embora. Praticamente pode ser esses motivos que levaram esse filho mais novo a fazer este ato de sair de casa. Na realidade, temos que tomar consciência, irmãos e irmãs, e notar que muitas vezes pensamos e agimos assim como esse filho mais novo. Como agimos assim? Quantas vezes nós nos pegamos reclamando com Deus? Pelo menos eu me peguei várias vezes. Acredito que vocês também, né? Acredito que vocês sejam também um pouco igual a mim, né? Quantas vezes nos pegamos reclamando com Deus porque as coisas não estão indo como gostaríamos que fosse? Quantas vezes não reclamamos? Falamos, mas por que as coisas têm que ser assim? Por que eu trabalho tanto e não vejo prosperidade? Por que eu não vejo fruto? Por que toda a minha vida é uma luta? Inconscientemente ou até consciente, acabamos por nos revoltar contra Deus. Queremos respostas para saber o que fizemos de errado
e o porquê que as coisas não acontecem, não estão dando certo, queremos respostas. Nós, quando pensamos que as coisas deveriam ser de outra forma, começamos a nos reclamar com Deus. E às vezes, consciente ou inconsciente, nos revoltamos também contra Deus, porque achamos que aquelas coisas não deveriam acontecer conosco. Por quê? Porque vamos à missa, porque rezamos, porque achamos que somos bons, achamos que somos melhores do que outros. Então nos revoltamos. E às vezes acontece que por um determinado momento tudo prospera. Eu já atendi pessoas assim, que chegam para mim e falam: mas padre, o que está acontecendo? Porque eu, na minha vida, tudo que fiz sempre prosperei. Tudo que fiz sempre deu certo. Só que agora, de um tempo para cá, tudo está indo embora. Tudo que eu tinha construído está indo embora. Estou perdendo tudo. Por quê? Por quê? Porque Deus tem outros projetos. Ele te deu tanta coisa, o que você fez? Se preocupou com essas coisas. Não se preocupou em crescer na fé. Não se preocupou em colocar aqueles dons e aquelas graças que Deus vos dava para compartilhar. E teve um até que falou, mas fui na casa de uma família, fui levar uma filha que era filha de uma família, estava num táxi, e entrei naquela casa grande, que quando abri o portão era tudo bonito lá dentro, todo mundo educado, tudo aparência. Porque depois todas aquelas famílias que se demonstram ricas estão se caindo tudo, se perdendo todas. Os filhos se caem na droga, se caem em coisas supérfluas, e todo o dinheiro vai embora. Vai embora na saúde, vai embora, sempre tem doenças, sempre tem coisas que não tem a felicidade, não tem a paz. E nós pensamos que a nossa vida deve se basear sobre essas coisas, sobre ter uma casa grande, sobre ter dinheiro no banco, sobre poder ter um poder aquisitivo, é sobre isso que nós nos baseamos. Nós achamos que a felicidade está aí. É o que o jornalista está falando. É que o Tício nos disse. Prosperamos tanto, mas não encontramos o essencial. E nós ainda continuamos procurando e resmungando a Deus, pedindo para que Deus nos dê a prosperidade, nos dê os bens materiais. Que Ele coloque em ordem a nossa vida segundo o que nós queremos. E não percebemos que se nós temos o que nós queremos, nós nos afastamos dele. Porque de fundo, nós não estamos buscando a Ele. Nós estamos buscando os nossos interesses. Estamos querendo, assim como diz o jornalista, construir um mundo sem Deus. A nossa vida sem Deus. Fazendo como esse filho que quis viver a sua vida sem o pai. Achava que estava tendo uma vida infeliz e por isso queria tudo o que pertencia a ele para gozar da vida. E ao invés de aceitar as situações, nós resmungamos. E nós, muitas vezes, não permanecemos fiel a Ele. Acabamos por esmorecer, ou até por desviar do caminho. Tem pessoas que às vezes querem tanto uma coisa, às vezes não tão material, mas até uma coisa boa. Tem pessoas que querem a cura, por exemplo, de um ente querido. Só que eles pretendem de Deus. Pretendem que Deus cure.
Então eles vêm na igreja e falam, Senhor, me cura. Como se Deus estivesse ao nosso serviço. Como se Deus tivesse que nos obedecer, tivesse que vir aos nossos caprichos. E como Deus não faz, o que Ele faz? Começa em outras igrejas. Vai na Mundial, vai na Universal, vai no Reino de Deus, vai na Paz e Vida, vai em tantas outras igrejas e seitas. Tantas seitas que tem por aí que promete essas coisas. Agora, isso não é um crescer na fé. Isso não é aceitar a vontade de Deus. Vale muito mais uma pessoa enferma na família, porque nos ajuda a enxergar a ação de Deus, do que uma pessoa curada que às vezes nos distancia de Deus. E Deus, Ele tem um projeto. Se Deus tem um projeto, Ele tem um projeto também na doença. Então aceitamos. Ao invés de resmungar, se revoltar contra Deus, aceitemos a vontade de Deus. Louvemos a Deus, porque Deus é bom. Deus é bom. Nós é que não sabemos ver, enxergar segundo a vontade dele. Ele tem um plano que é muito maior do que o que nós queremos. Muito maior. Então o filho mais novo se cansou daquela vida que ele tinha em casa. Queria ele gozar dos prazeres do mundo, que o mundo oferece. Imagina, ele lá, um jovem, cheio de energia, tendo que ficar lá, obedecendo ao pai, trabalhando, sendo que lá fora ele poderia gozar, poderia se divertir, poderia fazer tantas coisas. É o que o mundo nos diz. É o que o mundo oferece. Então o filho mais novo se cansou daquela vida, queria gozar dos prazeres do mundo, queria aproveitar ao máximo a sua juventude, mas não queria pagar o preço. Aliás, talvez ele nem tinha consciência de que aquela escolha teria um preço. Teria um preço. Agiu por impulso, por sentimento, por emoção. Queria apenas se aproveitar de seu pai. Ele aproveitou do pai, da riqueza do pai, da herança. Como filho, achava que merecia aquela herança. Merecia pegar o dinheiro e esbanjar, quer dizer, viver a sua vida. Ele achava que merecia. E nós achamos que merecemos as coisas de Deus, que merecemos tudo. Ele não compreendeu que ele não estava pronto ainda para enfrentar aquele mundo que ele enfrentou. Ele não estava pronto. Ele não estava pronto para administrar os seus bens. E ele foi traído pelos seus sentimentos, pela sua ilusão, pela sua fantasia, e traído principalmente pelo seu orgulho. Pelo seu orgulho. E é importante que nós tomemos cuidado com essas coisas, com sentimentos. Quantas pessoas vêm e falam, padre, estava em pecado, mas senti que tinha que comungar. Cometeu sacrilégio. Cometeu um pecado maior. Se ao invés tivesse se resguardado, tivesse sofrido aquele momento, tivesse se guardado e tivesse sofrido, sentido aquela angústia de querer se aproximar de Cristo e não poder, com certeza ela teria saído da missa procurado um padre para se confessar. Ou teria ido na sacristia e pedido para o padre se confessar. E com certeza aquela confissão ia marcar a vida dela. Com certeza ia marcar. Mas eu senti que Deus é bom. E com isso banalizei o quê? As coisas de Deus. Banalizo o quê? As coisas de Deus.
É isso que acontece. Então devemos tomar cuidado com os sentimentos, porque ele nos trai. Os nossos sentimentos nos traem. Nós temos que ser baseados pela fé. Pela fé. Então, se levanto domingo cedo e tenho preguiça de levantar para ir à missa, e começo a ver aquele sentimento de que, eu fiz tanto, visitei um pobre, fiz isso, fiz aquilo, ou outros sentimentos, eu devo caminhar na fé. Não, pela fé eu devo ir à missa, agradecer a Deus, pedir a Deus as suas bênçãos. Pela fé devemos ir. Pela fé, Abraão deixou seus pais. Pela fé, Maria disse sim. Pela fé devemos agir, não pelos sentimentos. E tomar cuidado com as ilusões do mundo, com as ilusões, com as nossas fantasias. Né? Nós vemos que, às vezes, tem pessoas que falam, casados, né, até, que às vezes fica falando, mas eu encontrei um ex-namorado meu e eu estou passando dificuldade no meu casamento, então pequei porque achei que talvez se eu tivesse casado com ele ao invés do meu marido, talvez as coisas seriam melhores. É ilusão, é fantasia. Porque, é claro, a nossa fantasia sempre alimenta o mal, sempre nos trai. Se ela tivesse casado com aquele, entende? Ela também ia ter as dificuldades, ia ter fantasias também, achando que o outro seria melhor. E nós não devemos se basear nas ilusões e nas fantasias. Nas coisas concretas devemos caminhar. Nas coisas concretas. E cuidado com o nosso orgulho. O nosso orgulho. Nosso orgulho que impede de nos abrirmos à palavra, que nos impede de aceitarmos as provações de Deus. O nosso orgulho. Então, irmãos, procuremos aprender com os erros dele, do filho mais novo, e com os nossos erros. Se nós olhamos a nossa vida, vemos o quanto erramos e o quanto devemos crescer. Não devemos olhar para nos condenar, mas para crescermos. Se caímos, levantamos, peçamos perdão a Deus e seguimos em frente. Mas procuremos esta conversão. Então, o resultado desse filho, das consequências das escolhas desse filho mais novo, ele foi catastrófico. Esse filho teve que pagar por ter feito escolhas erradas. E às vezes é o que acontece. Pagamos porque fazemos escolhas erradas. E às vezes nós culpamos também a Deus porque temos que pagar pelas escolhas erradas. Nós não admitimos que fizemos escolhas erradas. E aí entra o orgulho. Aí entra o orgulho. Como que eu posso ter feito uma escolha errada? Deus deveria ter. Como que Deus permite isso na minha vida? Eu não percebo que eu fiz uma escolha errada lá atrás e que agora eu estou pagando as consequências. Então devo quebrar o orgulho. E esse filho teve que pagar por essas escolhas erradas. Ele queria ser livre. Queria ser livre. Livre do pai, livre daquela vida monótona, livre da família. Queria ser livre. Queria ter o seu dinheiro na sua mão. Ser independente. Queria acabar. Ele queria ser livre, ser independente. E o que acontece? Ele acaba se tornando escravo. Acaba se tornando escravo e de ser totalmente dependente, não do seu pai, mas de um estranho. Acaba se tornando dependente de um estranho. Longe de sua casa, de sua pátria, longe de tudo, de seus verdadeiros amigos. É a consequência que ele tomou para si, essa consequência. O pecado dele o conduziu para a miséria e a dependência total. Não tinha nem o que comer, não tinha nada.
mais nada. Um porco, que para os judeus é considerado um animal impuro, então, quando nós escutamos a palavra, quando nós lemos aí a questão do porco, que nem o que davam para o porco davam para ele, entendeu? Imagina que para o judeu o porco é um animal impuro. Entende? Então, um porco que para os judeus é considerado um animal impuro, tinha mais direito do que ele. Tinha mais valor do que ele. E se alimentava melhor do que ele. Então imagina o nível que ele baixou, que ele desceu. A consequência que o pecado levou a ele. Caros irmãos e irmãs, o pecado nos conduz a esse tipo de engano. A esse tipo de engano. Os jovens falam que são livres. Hoje em dia nós escutamos, sou livre, posso fazer o que eu quero. E por isso levam uma vida desregrada. E percebemos o quê? Que acabam se tornando escravos do seu corpo, escravos dos seus desejos, dos seus sentimentos, dos seus instintos. Eles acham que são livres, só que na realidade são escravos. Porque são escravos dos seus desejos e instintos. Quem manda na vida deles são os instintos. Não é ele o Senhor da vida deles. Eles não têm poder sobre os desejos deles. É os desejos e o instinto deles e os sentimentos deles que prevalecem sobre a vida deles, sobre as escolhas deles. E o pecado nos leva sempre mais para baixo, sempre mais para baixo. Então, irmãos, eu acredito que temos um pouco já de material para meditarmos, já sobre esse filho pródigo, esse filho mais novo, e como já deu também o horário, então nós procuremos meditar sobre esses pontos, sobre as nossas escolhas, sobre as nossas atitudes diante das coisas que nos acontecem. Procuremos nós revermos a nossa vida. Estamos olhando como Jesus olha? Estamos enxergando, vendo as coisas como Jesus, ou estamos nos revoltando? Esse jovem se revoltou contra o pai. Se revoltou. Então achou que tinha direito. Estamos achando que temos direito contra Jesus? Estamos reclamando a Jesus os nossos direitos? Que direitos? Então, irmãos, eu convido a vocês a estarem meditando um pouco mais e abrindo, vendo o que Jesus quer sobre vocês. Agora é o momento de escutar a Deus, escutar o que Ele está falando, o que Ele está gritando. É o momento de ir lá fora, ou aqui, ou dentro da casa, em qualquer canto, de escutar esse Deus. De deixar ruminar dentro de nós esta palavra que acabamos de escutar. Esses ensinamentos que acabamos de ver. E procurar ver o que Ele quer da nossa vida. O que Ele quer queimar, o que Ele quer que nós mudemos. Se nós temos alguma coisa para oferecer a Ele. Então procuremos